Neste fim de semana aconteceu a Expo Favela Innovation Brasil 2023. O evento recebeu mais de 30 mil visitantes na Zona Norte de São Paulo e trouxe mais de 200 empreendedores de comunidades de todo o Brasil que tiveram a oportunidade de apresentar seu negócio a empresários, na tentativa, claro, de conseguir investimentos. Representou, não importa o momento quando eu cantar. Pode crer que eu arrebento meu talento. Tenho orgulho e vou falar e se deixar. Até virar o dia eu vou cantar. Daqui dá mais visibilidade. Somente nós, meninas do rap e outras pessoas também. Então é bem legal. A Expo Favela é exatamente isso. É dar oportunidade para as crianças que às vezes a sociedade tira. Mas as crianças precisam saber que existe um lugar, o adulto também, em que eles possam vir e expressar aquilo que eles têm de melhor. É um evento mais puxado para a periferia e eu me identificar muito por ser um jovem periférico. Roupas e diversos acessórios da cultura africana, espaço de dança, de rima, captação de currículos, inclusão e teve até estande de tapiocas com massas feitas de superalimentos, com sabores deliciosos. A Expo Favela Innovation Brasil 2023 reuniu 220 empreendedores de favelas de todo o Brasil, que foram os 10 melhores projetos mais inovadores de cada edição estadual. O objetivo é dar visibilidade para estas iniciativas e, assim, promover um palco para este encontro com investidores. É a junção dos empreendedores da favela com os investidores do asfalto. É o local onde a gente consegue fazer a ponte daquelas pessoas que têm grandes ideias, que já têm seu negócio, mas precisam de um investimento, precisam de uma aceleração para chegar no seu máximo potencial. Tem tudo a ver com nossas políticas públicas. A gente tem o maior interesse de ser uma ferramenta para potencializar todos esses empreendedores negros que estão aqui. A gente poder ter as ações muito focadas nas questões periféricas é algo muito importante que a gente já começa a dar uma resposta. A Prefeitura também irá disponibilizar R$45 mil para os 24 melhores projetos periféricos que se inscreverem no edital que abrirá em janeiro. E com a Expo Favela, a intenção foi procurar ainda mais talentos no mundo dos negócios. A Central Única das Favelas tem sido o braço direito das comunidades brasileiras e principal parceira do evento. A organização afirma que ter espaço para gerar conexão entre o empreendedor do asfalto e os investidores amplia as oportunidades para o público periférico. A partir da pandemia, a gente entendeu que o empreendedorismo era uma ferramenta muito importante para que a gente pudesse estar trazendo realmente oportunidade para dentro dos territórios de favela. Somos uma rede de 5 mil favelas brasileiras. Então, essa grande rede potente, diversa, sendo articulada, sendo protagonista da sua realidade, a gente vai fazer com que as pessoas consigam ter mais ascensão social, né? O espaço foi recheado de workshops, rodadas de negócios, debates, shows, entre outras atrações. E claro, para quem já passou por dificuldades, mas conseguiu vencer os obstáculos da vida, ter participado e dado até mesmo palestras para o público presente, foi uma forma de incentivar os jovens a buscar um recomeço e não desistir dos sonhos. Com 17 anos, 18 anos, eu não tive nenhuma perspectiva de vida, não tive ninguém que me desse uma oportunidade. Infelizmente, o crime me abraçou. E o Recomeço hoje é um projeto que acontece em todo o estado de São Paulo, que é dar oportunidade para o pessoal, tanto para as mulheres, para os homens que saíram do sistema prisional, para que eles tenham dignidade e tenham um emprego, né, com carteira registrada, porque tudo que essas empresas vendem a gente pode estar entregando pelas favelas. Quero dar oportunidade que outros Marcivans, que outros Orlando, tenham a oportunidade de ter uma perspectiva de vida. Cheguei superando muitas barreiras, vários obstáculos que colocaram na minha frente, eu acabei quebrando essas barreiras, quebrei todos os paradigmas e me transformei em um jogador de futebol. Eu fui mandado embora por 9 vezes, mas nem por isso eu joguei a culpa nos outros e deixei de desistir daquilo que eu queria, que era ser um jogador de futebol. Às vezes nós temos que dar 2 passos para trás para dar um trilhão para frente, né? Eu acho que se você der oportunidade para uma pessoa, independente de quem seja essa pessoa, você transforma ela num cidadão.
O governo da Venezuela afirmou que mais de 95% dos eleitores apoiaram a criação de uma província venezuelana na região de Essequibo, que pertence à Guiana. Autoridades eleitorais da Venezuela informaram na noite de domingo que mais de 95% dos eleitores apoiaram a criação de uma província venezuelana na zona rica em petróleo que o país reivindica da vizinha Guiana. O Conselho Nacional Eleitoral reportou que mais de 10 milhões de venezuelanos, de uma população eleitoral de 20 milhões, participaram da consulta não vinculante. A Venezuela mantém uma reivindicação centenária pelo território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em recursos naturais e administrado pela Guiana. Nós estamos resolvendo pela via constitucional, pacífica e democrática uma desapropriação imperial de 150 anos. O referendo foi composto de 5 perguntas que incluíram a rejeição à sentença de 1899 e a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, que vai decidir sobre a soberania, além do apoio ao Acordo de Genebra de 1966. Também foi abordada a utilização do mar, ainda por ser delimitado. Essas 4 perguntas receberam igualmente o apoio de mais de 95% da população. Antes do anúncio, o presidente da Guiana, Irfan Ali, pediu que os moradores da região de Essequibo não tenham medo. Quero assegurar aos guianenses que não há nada a temer durante as próximas horas, dias e meses. Claro, nossa vigilância vai se intensificar, mas estamos trabalhando 24 horas por dia para garantir que nossas fronteiras permaneçam intactas e que o povo e o nosso país permaneçam a salvo. A consulta não foi sobre a autodeterminação em si, já que os 125 mil habitantes do Essequibo não votaram no referendo. Além disso, o resultado não tem consequências concretas a curto prazo, mas a Venezuela busca reforçar a reivindicação. O governo já negou que a iniciativa seja uma desculpa para invadir e anexar à força a região. A Venezuela argumenta que o rio Essequibo é a fronteira natural, como foi em 1777, quando era capitania geral do Império Espanhol. E o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, pretende questionar o governo Lula sobre a posição do Brasil nessa questão que a gente acabou de ver na reportagem entre Venezuela e Guiana. Quem tem mais informações é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O presidente Lula já falou no fim de semana que é preciso baixar o facho. O presidente Lula disse mais o seguinte: o que menos se espera da América do Sul é um problema dessa natureza agora. Agora, o presidente nos últimos tempos tem feito mesuras exageradas a Maduro. Fala da periodicidade das eleições, exalta a democracia, foi contestado pelo presidente do Uruguai, pelo presidente do Chile. O que acontece é o seguinte: a Guiana tem 160 mil quilômetros quadrados, corresponde ao território da Tunísia, é pequenininho. E ele quer 75% desse território para anexar a Venezuela. Sabe por quê? Nos últimos 5 anos, a Guiana apresentou o maior crescimento econômico do mundo, mais de 60%. Sabe por quê? Petróleo, minério e pedras preciosas. Quem vai conter Maduro? O governo israelense afirmou nesta segunda-feira que a guerra em Gaza pode acabar hoje se o Hamas atender 2 condições. O conflito iniciado em 7 de outubro com o ataque do grupo terrorista a Israel já deixou mais de 17 mil mortos. O governo israelense impôs 2 condições para encerrar hoje a sangrenta guerra contra o movimento islamita Hamas na faixa de Gaza. A guerra pode terminar hoje e imediatamente sob 2 condições que não podem ser negociadas. Primeira, o Hamas deve libertar todos os sequestrados sem qualquer exceção. Segunda, os líderes do Hamas devem se render e esta organização terrorista deve ser desmantelada completamente e para sempre. O Hamas ainda não comentou a declaração, mas é improvável que o grupo aceite as condições israelenses. No dia 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra o território israelense, matando 1.200 pessoas e sequestrando mais de 200, de acordo com o balanço das autoridades de Israel.
No mesmo dia, o Estado hebreu iniciou uma ofensiva contra a faixa de Gaza e prometeu aniquilar o Hamas. O Ministério da Saúde do território palestino afirmou nesta segunda-feira que 15.899 pessoas foram mortas desde então, 70% delas mulheres e crianças. Após a mediação do Catar, os dois lados do conflito respeitaram uma trégua de uma semana, que incluiu a libertação de reféns na faixa de Gaza e prisioneiros palestinos detidos em Israel. Apesar dos apelos pela extensão da trégua, os dois lados voltaram a se atacar na semana passada, agravando a situação já catastrófica no enclave palestino. E pelo menos 11 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas após a erupção de um vulcão na região oeste da Indonésia. As cinzas chegaram a 3 quilômetros de altura e as operações de resgate continuam. A erupção do vulcão Marapi, no oeste da Indonésia, deixou mortos e desaparecidos. Após uma noite de buscas, os serviços de emergência informaram nesta segunda-feira ter resgatado 3 montanhistas debilitados, alguns com queimaduras. De acordo com as autoridades, no momento da erupção no domingo, 75 pessoas estavam no local e 26 não foram resgatadas a tempo. O Monte Marapi, na ilha de Sumatra, com 2.891 metros de altura, entrou em erupção no domingo, gerando uma coluna de cinzas de 3 quilômetros de altura. A erupção ainda continua, impedindo as operações de resgate com helicóptero. Os moradores das localidades próximas receberam máscaras e ordens para permanecer em casa. Marapi, que significa montanha de fogo, é o vulcão mais ativo de Sumatra. As autoridades determinaram uma zona de exclusão de 3 quilômetros ao redor da cratera. A Indonésia fica na região conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, área de encontro de placas tectônicas e de grande atividade vulcânica e sistêmica. O país tem quase 130 vulcões ativos. E depois do intervalo, Palmeiras pode ser campeão brasileiro pela 12ª vez ainda nesta semana. E no outro lado da tabela, lá embaixo, Cabo Daciolo propõe oração em São Januário e faz promessa para o Vasco escapar do rebaixamento. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.